Sejam todos bem-vindos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos nossos queridos, amados anjos de guardas que nos amparam e nos protegem, não é? Então, vamos nos interessar mais uma vez, né, agradecendo a Deus, lógico, por estarmos aqui mais um outro dia. Amanhã provavelmente estaremos aqui, provavelmente. Um dia chegará o nosso dia, nós voltarmos para casa, como Jesus também voltou, como os discípulos voltaram, como Maria, mãe de Jesus, voltou, e assim vamos voltar para o nosso lar. Maria já voltou aqui outras vezes para aparecer e nos ajudar a entendermos que nós não morremos. Então é uma maravilha estudar a doutrina espírita, que é a única que não fala que existe a morte do espírito, e simplesmente a morte do corpo, onde Jesus deixa bem claro, ressuscitar. Então, nós viemos do nosso mundo espiritual para cá, reencarnamos. E nós ressuscitaremos, voltaremos para a nossa morada, nosso lar, tá? Mundo espiritual. Por isso todos nós somos irmãos. Não devíamos explorar nenhum dos nossos irmãos. Incrível, né? Então a nossa Maria deu muitos exemplos, né? Fátima, 431 Guadalupe, né? Os fenômenos das vozes, lembra disso? Da época de Abraão, Jesus, Moisés. Nós temos infinitos, sabe? Nós temos bilhões de fenômenos. O problema é cada um querer estudar isso. Então nós estamos aqui com o objetivo de estudar, ok? Para aprendermos, porque o nosso trabalho aqui é nos moralizarmos, ou seja, sabemos conviver uns com os outros, sem inveja, sem maledicência, sem a fofoca, sem cometermos a maldade aos nossos irmãos. Porque quem comete maldade aos seus irmãos vai ter que reparar isso, vai ter que espiar. Dependendo da gravidade, a coisa fica séria. Às vezes não só uma encarnação precisa dá para resolver, precisa duas, três ou mais. Então vamos ter cuidado, vamos estudar. Então vamos lá, tá bom? Eu vou colocar o livro aqui para vocês. Vocês já estão com o livro aí. O livro hoje é Céu e Inferno e nós vamos estudar ele. O livro Céu e Inferno. Eu vou mostrar aqui o capítulo, é o número 8, tá? Qual é o capítulo que nós estamos estudando? Para quem quiser pesquisar no seu livro, é só fazer isso aí, ó. No seu livro será com certeza o capítulo 6º, tá? Capítulo 6º, Doutrina das Penas Eternas, e depois você vê aqui, Origem das Doutrinas das Penas Eternas, né? E descendo desse assunto aqui, nós vamos ao número 6, já vimos o 7, agora vamos para o número 8, tá? É esse aqui. O que essa doutrina espírita nos oferece de conhecimento? Ela é extraordinária, extraordinária. Ela é riquíssima, sabe? E você não precisa gastar para isso. Você precisa simplesmente estudar para entender o que Jesus não conseguia dizer para nós naquela época, que éramos muito mais grosseiros, menos evoluídos, né? Nós não tínhamos esse conhecimento que temos hoje. Então, hoje é importante fazermos esses estudos, porque temos condições de entender. Temos. A doutrina espírita não é algo bíblico como de uma forma irracional, porque a Bíblia ela é fragmentada, né? Tem texto aqui, texto lá que fala de coisa, então fica muito complexo o entendimento. Aqui não, você vai estudando, os espíritos vão nos orientando, vão nos ensinando, vão nos instruindo. Então é maravilhoso da forma como os espíritos nos ajudam. A doutrina espírita, tá bom? Então sejamos lá. Número 8. Todas as religiões, ele começa assim, ó. Todas as religiões primitivas, lembra disso? As religiões primitivas, de acordo com o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. Lembra disso, né? Tem muito na Bíblia. Jeová, né? Aquela coisa toda. E vai em frente, e vocês vão guerrear com fulano, em meu nome vocês vão vencer. Bom, vamos ler que ficará mais fácil o entendimento. O Jeová dos Hebreus fornecia-lhes 1000 meios de exterminar os inimigos. Imagina, o Jeová dos Hebreus. Recompensava-os pela vitória ou punia-os pela derrota.
né? Jeová. Segundo a ideia que se fazia de Deus, acreditava-se reverenciá-lo ou apaziguá-lo com o sangue dos animais, isso aqui é muito interessante, ou dos homens. Absurdo, né? As guerras. Daí o sacrifício sangrento de que desempenharam um papel tão importante em todas as religiões antigas, religiões primitivas. Os judeus, isso aqui é importante aos judeus, ó, os judeus haviam abolido os sacrifícios humanos. Não é? E lembrando, os judeus é da época de Moisés, 4.000 anos para trás, de hoje, há 4.000 anos. Os judeus haviam abolido esse negócio dos sacrifícios humanos. Mas os cristãos, olha, nós aqui na telinha, mas os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, não é fundamental que Jesus ensinou sem violência. Pedro, bota a tua faca na bainha. Durante muito tempo acreditaram reverenciar o Criador, integrando por milhares as chamas e as torturas que aqueles que denominavam hereges, não é? Só por não acreditar nos conceitos da religião. Meu Deus do céu, muitas pessoas foram sacrificadas. Meu Pai do céu. Eram, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, realmente. Cruzada, meu Pai do céu. Humanos, visto que eles o faziam para a maior glória de Deus e com acompanhamento de cerimônias religiosas. Inclusive, você pode procurar no YouTube que tem cerimônias religiosas. Eu vi isso aí, tem no YouTube, viu? Essas coisas aí, Virgem Maria. Hoje mesmo invocam o Deus dos exércitos antes do combate e glorificam-no depois da vitória. Hoje estão mudando, né? Isso frequentemente pelas causas mais injustas e mais anticristã. Ora, anticristã absolutamente injustas, né? E anticristã porque derramando o sangue dos nossos irmãos. Não vamos resolver problema nenhum. Nós não vamos resolver isso. Nós só vamos nos empenar, nós só vamos nos endividar e ficarmos mais e mais devedores perante as leis de Deus, com o exemplo que nós temos de Jesus, que não deu em ninguém, não amaldiçoou ninguém, não bateu em ninguém, não condenou ninguém. E nós que estamos seguindo Jesus, somos cristãos, viemos depois de Jesus com essas glorificações absurdas, né? Absurdas mesmo. Então, eu vou voltar só um pouquinho aqui no texto para que depois vocês entendam, né? Infelizmente, os sacrifícios humanos, eles existiram, né? Na época dos hebreus, né? A gente encontra muito na Bíblia, né? Já que a Bíblia ela não tem um dono, né? Não tem um dono. Não é a Igreja Católica que é a dona da Bíblia, não os pais da igreja, nós vamos encontrar estudando teologia, pode procurar no YouTube que vocês vão encontrar muito sobre os pais da igreja, depois dos discípulos, eles vão surgir. Então Jesus deixou os exemplos maiores de paz, de brandura, de justiça, que Deus não se vinga, que não se ira. E, infelizmente, através da bandeira que inverteram o papel maliciosamente contra o Cristo e tornaram-se assim derramadores de sangue dos cristãos e dos não cristãos, dos hereges, né? Imagina os hereges. Só porque não acredita na igreja, não concorda com aquilo ali, a pessoa tem que ser condenada, sacrificada, jogada na fogueira e queimada viva. Isso no espetáculo ao vivo, né? Santa Inquisição, pelo amor de Deus, muito sofrimento, muita tortura, muitas maldades. E isso Jesus com certeza não aprovava no mundo espiritual. Não, ele não queria sangue de ninguém. Ele deu muito bom exemplo com Pedro, não é, com Maria, a mulher que tinha. Nós vamos encontrar uma infinidade, só falando de amor,
Foi Jesus que trouxe a palavra amor, não é? Então, não encaixa. Não encaixa essas religiões querendo sacrificar os humanos e ainda derramar com sangue, colocando Deus na frente das guerras, não é? E agora é o seguinte, só glorifica a Deus se ganhar a guerra. Se não ganhar a guerra, não vai glorificar a Deus. Meu Deus do céu, como nós somos. Não dá para ser mais ignorante assim, não, meus irmãos. Nós temos que estudar. Então, eu vou voltar aqui de novo ao texto, para que tenhamos uma breve visualização do que está no texto. Veja bem, os judeus há 4.000 anos, vou selecionar aqui, os judeus há 4.000 anos aboliram isso. Vocês observam, há 4.000 anos os judeus aboliram e os cristãos ascenderem, lógico, os cristãos vêm depois de Jesus, ó. Moisés, Jesus, então mais de 2.000 anos por aí, vem Jesus, né, 1.300 anos, quase isso, vem Jesus trazer a boa nova, os bons exemplos, a forma de como proceder com os nossos irmãos. E depois que Jesus se vai, nós vamos cair numa guerra absurda, sangrenta, colocando Deus como o objetivo das guerras. Pelo amor de Deus, não, isso não faz sentido. Isso é anticristão, isso é anticristianismo. Não funciona, não dá certo, não dá justo. Então, as penas vão existir para quem fez isso. Se eu estive nessas guerras, se eu as produzi, que Deus seja justo, seja simplesmente justo. Porque se eu fui um desse ignorante, lógico, ele vai reparar sempre as circunstâncias, os momentos, né, que isso acontecia, o quanto conhecíamos das verdades. Se maliciosamente fizemos as guerras para tirarmos proveito, sabendo que estávamos errados, realmente a encrenca é braba para o nosso lado. Muito braba, porque Deus, ele é maravilhoso, ele é justo, ele é bom, mas nós derramamos sangue dos nossos irmãos e depois temos que reaver isso. Então, esse Jeová, ele fala aqui, o Jeová dos hebreus fornecia eles 1.000 meios de exterminar os inimigos. Aí é que era. Mas os hebreus, né? Nós vamos encontrar isso muito em teologia, falando sobre os hebreus, na própria Bíblia. Aí nós vamos ver, eram criaturas que ainda eram muito ignorantes, né? Ignorantes, não tinham esclarecimento como hoje estamos tendo a oportunidade de termos, de analisar. Daquela época, Deus sempre está avaliando as intenções, como era, sabíamos ou não sabíamos. Jesus não existia. Moisés que era a bola da vez na época. Então, seguiam muito Moisés. Mas os hebreus que eram, que cumpriam ali as leis mosaicas, eles aboliram esse derramamento de sangue. Mas os hebreus continuaram. Então, nós vamos encontrar na Bíblia muitos casos desses, inclusive aquele jornalista da Globo, que era da Globo, Cid Moreira, ele faz boas alusões, né, com sua voz linda, lendo a Bíblia e interpretando, quer dizer, dando-nos com sua voz, na sua espiritualização, né, vocal, porque fala e ali nós imaginamos. Então, nós vamos ver as guerras sendo produzidas em nome de Deus e muitos matando seus irmãos. Mas foram os hebreus antes de Jesus. E os judeus já aboliram, né? Mas os hebreus ficaram. Depois Jesus vem praticar o bem. Os cristãos atolam-se em querer serem anticristãos. Jesus deixou bem claro, não é com sangue que nós vamos resolver nossos problemas, não. Pelo contrário, nós iremos agravá-los. Então, vou trazer aqui de novo para vocês a minha presença, olho no olho. Veja só, será que não faz sentido na vida? Será que nós viemos aqui para derramar sangue um do outro? Porque em breve nós voltaremos para o mundo espiritual, em breve desencarnaremos. Não morreremos, pode ter certeza. Nós não morreremos. O corpo, ele vai assim, ou você dormindo, ou você andando, de repente um acidente, sei lá, um raio, ou uma picada de uma serpente,
ou caiu no buraco, se machucou, não tinha ninguém para socorrer. Não importa como. Chegou seu dia, você vai, eu vou, isso ninguém consegue deter. Aí você vai ver que está vivinho do outro lado. Simplesmente o corpo que foi tirado, a veste do perispírito, porque o nosso corpo principal é o perispírito. Nós vamos daqui a pouco estudar ele. Esse vai nos acompanhar. E aquela encarnação que tivemos, como hoje eu tenho essa, desencarnando eu vou ter toda essa aparência que eu tenho, o meu perispírito, que é o meu corpo principal, vai guardar todas essas informações, essas impressões minhas. E toda a minha natureza, todo o meu caráter, ficar agora gravado no perispírito. Então, será que é preciso de novo desencarnarmos para entendermos que vamos estar vivos depois da morte? Isso acontece com tanta gente. Vamos estudar, não é? Para que não caiamos nessa bobagem de fazer guerra com os nossos irmãos, derramar o sangue deles. Em nome de Deus. Deus quer isso? Não quer. Deus não aprova isso. Isso é coisa de gente ignorante. Não dá mais para essa época nós fazermos isso. Não dá. É impossível aceitar isso. A ignorância hoje é maldade. Então abramos os nossos olhos. O que vocês acham? Eu acho de bom grado nós nos atentarmos para o nosso Pai e nos aquietarmos. Acho bem justo, tá? Então esse é o momento que nós estamos tendo para estudarmos mais a nossa doutrina dos Espíritos. Ok? Um grande abraço, que Deus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.